Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar sobre impressão 3D. É uma tecnologia bastante fantástica, mas não necessariamente adequada para todas as situações. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho quando a impressão 3D é interessante e quando ela não é interessante. E para isso eu dividi o vídeo em três blocos. No primeiro bloco eu vou explicar o que você deveria levar em conta para decidir ou definir se a impressão 3D vale a pena para você ou não. No segundo bloco, quais as situações ou exemplos de quando a impressão 3D não é interessante para você usar. E no terceiro, obviamente, quais as situações, exemplos de quando a impressão 3D vai ser perfeita para você. Então, para começar, o que eu levo em consideração para tomar essa decisão, né? Então, primeiro, tempo. A capacidade de produção da impressão 3D e quantidade de peças ou objetos que você precisa. Então, como qualquer outra tecnologia, a impressão 3D tem a sua velocidade e isso pode ser adequado ou não para você. Segunda coisa, custo, né? O valor que caiba no seu orçamento ou no seu modelo de negócio. Isso também tem que ser levado em conta para definir se a impressão 3D é boa para você ou não. E a terceira coisa é a capacitação técnica, né? Então, a impressão 3D é magnífica e tem evoluído muito, mas dependendo do tipo de material que você precisa ou do tipo de acabamento que você precisa, a impressão 3D pode ser interessante ou não. Vale lembrar que tem muita tecnologia de impressão 3D hoje, tem muito material, mas usar tecnologias mais avançadas às vezes significa também custos mais avançados, diferenças em prazos, diferenças em valores, então essas decisões não são tão simples, mas eu queria aqui dar pelo menos um indicativo para vocês entenderem quando que vale a pena e quando não vale. Então vamos começar. Que situações que não vale a pena ou não é interessante de você usar a impressão 3D? Antes um parênteses aqui, tá? Quando eu falo que não é interessante, não quer dizer que não dê para fazer, tá? Pode ser que dê para fazer, mas que no final o custo-benefício não seja interessante para você. Então a primeira situação, peças que já são produzidas em alta escala. Por exemplo, um cabide. Então pensa que o cara já gastou lá, não importa se foram 50 mil reais para fazer um molde de injeção de plástico, como esse cara faz milhões e milhões de cabides, aquele custo do molde de injeção acaba virando centavinhos e o cara consegue fazer em alta escala a um preço muito, muito competitivo. Então mesmo que o cara te cobre, sei lá, R$ 1, R$ 2 um cabide, custou para ele alguns centavos, então esse cara está ganhando às vezes 10, 20, 30, 40, 50 vezes mais do que o custo dele. Nessa categoria também estão a maior parte dos brindes, né? É muito comum, quero fazer um brinde de impressão 3D. Mas se o seu orçamento é para uma caneta, né, ou para muitos daqueles outros brindezinhos que todo mundo já compra, por mais que você acredite que seja personalizado, não, mas a caneta tem o nome da minha empresa, mas a caneta em si, ela é igual, já está sendo feita numa quantidade, numa escala muito grande, né? Alguém que simplesmente vai lá e vai botar o seu logo na caneta, não quer dizer que a caneta inteira seja personalizada. Então, dificilmente, se você tem essa comparação, você tem esse custo, a impressão 3D vai ser interessante para você. Óbvio que tem brindes e brindes, né? Então empresas que de repente têm brindes que precisam ser muito exclusivos, muito especiais, e a impressão 3D pode ser bastante interessante. Mas eu estou comparando com aqueles brindes mais tradicionais que a gente já conhece. Segundo caso, onde não é interessante usar a impressão 3D, produtos que o preço unitário tenha que ser muito, muito baixo. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma festa infantil e eu quero dar lembrancinha para os convidados. Só que o valor dessa lembrancinha tem que ser um valor muito baixo. Então isso é uma coisa que dificilmente a impressão 3D vai conseguir te gerar aí coisas muito baratas. Óbvio, se você tem uma impressora 3D em casa e já tem o plástico e vai fazer algumas coisinhas, é óbvio que você pode fazer isso até entendendo como se fosse um custo zero. Mas eu estou fazendo um comparativo aqui como se você estivesse tentando comprar esse serviço de alguma empresa. Né? Então assim, você precisa gastar R$ 1, compra um pirulito, precisa gastar 5, compra uma massinha de modelar, mas não acha que você vai conseguir fazer ou comprar, contratar o serviço de alguém para fazer brindes impressos por pouco dinheiro. Terceiro exemplo de quando a impressão 3D costuma não ser interessante, tá? Quando você precisa de materiais muito específicos. Né? Eu quero fazer uma boneca, mas tem que ser de um silicone flexível e a boneca vai ser colorida, enfim, tem um monte de coisas assim. Então não quer dizer que não dê, mas talvez o material que você precise, você vai ter que usar uma tecnologia que vai ser mais cara, enfim. Né? Ou às vezes até mesmo o material que você quer não dá para ser impresso por enquanto. Então esse é um exemplo de que normalmente a impressão 3D não resolve. Quarto caso onde a impressão 3D não é interessante. E aí não tem tanto a ver com a entrega em si do produto ou da peça, mas tem a ver com o entendimento que algumas pessoas têm de impressão 3D. Né? Não é incomum de chegarem para mim e falar assim, eu preciso de uma solução impressão 3D e achar que vai mandar e em 2 dias vai receber um monte de peça. Não é tão simples assim, não é toque de caixa.
né? As pessoas falam, não, mas eu compro um produto ali da loja tal e me entregam em 5 dias. Mas a impressão 3D passa por um processo de produção, de criação, enfim. Então não é simplesmente a toque de caixa como algumas pessoas imaginam, tá? É rápido, né? Mas não é simplesmente apertar um botão que o negócio vai sair. Então eu percebo que tem muita frustração nesse aspecto porque as pessoas não têm um entendimento de como funciona a tecnologia. Fiz até um vídeo sobre isso, dá uma procurada aí de quanto tempo e quanto demora a fazer a impressão, que talvez ajude você a entender um pouco mais o processo. Agora vamos para o que interessa, né? Quando que a impressão 3D é perfeita? Quando que a impressão 3D é indicada para o seu caso? Vale um parênteses aqui também, eu não estou falando de prototipação, tá? Óbvio que para prototipar a impressão 3D é maravilhosa, mas eu estou falando de outros exemplos e principalmente de peças finais, tá? Primeiro exemplo de quando a impressão 3D é maravilhosa para você. Quando a gente está falando de peças que custam mais caro do que deveriam. É muito comum achar isso, tá? Então, por exemplo, você tem um barbeador e você quer um adaptador do barbeador. É muito comum que essa peça de plástico vai custar uma fortuna que não deveria custar. Então fazer isso impresso em 3D pode ser muito interessante. Isso vale também para alguns adaptadores de equipamento eletrônico, né, seja de suporte e tudo mais. É muito comum que algumas dessas peças sejam vendidas a fortunas, né, e que não deveriam ser. São peças de plástico com um material simples, um formato simples, então não deveria custar isso. Então, para situações como essa é muito legal você usar a impressão 3D. A gente tem exemplo dessa válvula, né, que foi usada em respiradores agora no problema do coronavírus. Os italianos fizeram esse modelo e estão imprimindo, né, lá na Itália para ser usado. A impressão disso, isso pesa algumas gramas só, então é menos de R$ 1, menos de $1, um negócio desse. E é uma peça que era vendida lá para os hospitais por US$ 11 mil, né? Então, óbvio que tem custo de desenvolvimento, custo de patente, custo de certificação, enfim, óbvio que tem um monte de custo nessa história, então não estou dizendo que ela deveria custar centavos, mas ao mesmo tempo custar US$ 11 mil é um absurdo, né? Então esse é um exemplo no qual produtos que custam mais caro do que deveriam, é uma solução perfeita você usar a impressão 3D para isso. Segundo caso, peças que têm um alto valor agregado, né? Então você vai fazer uma exposição e aí você quer ter uma peça no seu stand e aquela peça tem que ser feita para você, para chamar atenção, né? Então outros métodos de produção para fazer isso acabam sendo muito custosos e a impressão 3D é muito legal, não só para prototipar, mas para fazer a peça final que você vai expor lá no seu stand. Outro exemplo, o Carol disse, são peças de arte, né? Hoje a gente tem muitas peças de arte em materiais bastante diferentes, né? Em metais, em porcelana ou mesmo plástico, que são feitas em impressão 3D e aí faz todo sentido no mundo, né? Uma peça que tem alto valor agregado, o custo da impressão 3D, na verdade, acaba sendo o menor problema e a impressão 3D traz uma série de outras vantagens que acabam sendo legal você fazer impresso. Terceiro caso de uso onde a impressão 3D é perfeita. Peças altamente personalizadas, né? Então vale para um cosplay, né? Você vai fazer uma fantasia para você que não existe e você vai fazer para o seu corpo, para a sua medida. Que mais? Você vai fazer o mascote da sua empresa para dar de brinde, né? Então não dá para comprar só um mascote pronto, então é um bom exemplo. Um troféu, óbvio que tem troféu de tudo quanto é tipo e formato e tudo mais, mas se você quiser fazer um troféu especificamente para o campeonato que você vai fazer com seus amigos, para sua empresa, é uma coisa altamente personalizada, é muito legal você usar a impressão 3D para isso. Quarto caso de uso, quando você vai fazer peças em uma quantidade baixa de produção, tá? Em baixa escala de produção. Isso vale para aqueles hackzinhos do dia a dia, né? De imprimir uma peça nova para melhorar, de repente, algum suporte, alguma mesa, né? ou algum produto que você tenha, algum aparelho que você tenha. Vale para fazer um suporte diferente para o seu celular, enfim. Coisas que tem em baixa escala. Você vai fazer 1, 2, 3, 5 peças diferentes, né? Então não faz sentido você usar outra tecnologia, a impressão 3D é perfeita para isso. Quinto caso de uso, produzir peças que não existem mais, tá? Então, vou dar um exemplo, você gosta de um personagem muito antigo e que de repente nem existe mais, ou a empresa que fazia faliu, ninguém mais faz esse personagem, você quer um bonequinho desse personagem. Então, isso é um bom exemplo de fazer esse bonequinho em 3D, porque você não vai conseguir ele de outra maneira, não vai conseguir comprar ele, por exemplo. Outro exemplo, peças de carro.
né? Então de repente você reforma carro e aquele carro que você tem não tem mais o modelo daquela peça, e aí faz todo sentido no mundo você usar a impressão 3D para fazer aquilo. Sexto caso de uso, peças que não são vendidas separadamente, tá? Então isso é muito, muito comum, é diferente daquelas peças que são mais caras do que deveriam, mas é muito comum você comprar, seja para sua casa, para o seu trabalho, enfim, para várias situações você compra kits que vêm com um monte de peça junto e às vezes quebra uma pecinha e aí você não tem como comprar aquela pecinha separada, tem que comprar o produto inteiro separado. Isso não faz o menor sentido, né? Então, muitas vezes não tem aquela peça de reposição ou vende aquilo com um kit maior que é muito mais caro. Então, para essas situações, faz todo o sentido do mundo você usar a impressão 3D. Aqui em casa é muito comum, já aconteceu comigo, por exemplo, com cortina, né? O adaptadorzinho do final da cortina quebrou e você não consegue comprar aquilo separado, não faz sentido você comprar a peça inteira daquilo. Tem um outro exemplo que eu uso bastante, que é um controle remoto de apresentação que eu uso, e essa capinha aqui de onde fica a bateria, onde fica a pilha, quebrou, e não dava para comprar só isso separado, eu não ia comprar um controle remoto inteiro novo, então eu fiz uma pecinha nova e imprimi, né? Então são exemplos que são muito interessantes para você usar a impressão 3D. Sétimo caso de uso, peças onde você vai ter uma evolução ou uma modificação constante, tá? Não estou falando de protótipo, estou falando de peça final mesmo. Eu acho que um bom exemplo disso seria a Fórmula 1. Então, peças do carro que mesmo sendo a peça final, talvez elas tenham ali modificações a cada corrida, ou para dependendo de cada necessidade, enfim. Então, está sempre fazendo uma peça nova com uma pequena modificação. Então a impressão 3D é maravilhosa para isso. Oitavo caso de uso, peças que você precisa ter à mão muito rapidamente, tá? Então é óbvio que a impressão 3D demora, mas para dar dois exemplos aqui, tá? Um exemplo pessoal, uma vez eu fui fazer um happy hour na empresa, estava de noite, o pessoal comprou cerveja e não tinha abridor. E aquele momento estava dentro da empresa, não tinha abridor, como é que fazia? Pô, a gente imprimiu um abridor. Então é muito rápido e muito simples, né? É óbvio que eu estou comparando com outros métodos, se você comprar e esperar 5 dias para receber não resolveria o meu problema. Um exemplo muito interessante disso são fábricas, né? Não é incomum uma peça de um equipamento quebrar ou parar de funcionar, e aí para essa fábrica de repente comprar uma peça nova, mandar produzir, pode demorar dias ou até mesmo semanas. Então usar a impressão 3D para isso pode ser bastante interessante para essa fábrica não ficar sem aquele equipamento sem funcionar durante muito tempo. Nono caso de uso onde a impressão 3D é muito legal, para situações onde a distribuição está com problemas ou ela está comprometida, né? Então a gente tem um exemplo muito interessante agora, atual, com o coronavírus. Então muitas máscaras né, os face shields ou máscaras que foram necessários e a China não dava conta de produzir ou de entregar a quantidade. Então você teve muita gente produzindo, né, essas máscaras em impressora 3D, ainda que seja mais caro ser impresso, ainda que demore para imprimir, né, comparado a uma produção tradicional que pode fazer milhares e milhares de peças, nesse caso não era factível. Então, em casos onde a distribuição está muito comprometida, isso é muito legal. Um outro exemplo disso é o espaço, né? Você vai mandar o astronauta lá para a Lua, ou para o espaço, ou para Marte, e às vezes esse cara precisa de uma peça, você não tem como mandar uma peça pelo correio para o espaço. Então você tem uma impressora 3D ali, onde você possa mandar um modelo novo, ou ele mesmo produzir um modelo novo para imprimir, é um exemplo muito interessante de distribuição comprometida e que a impressão 3D seria perfeito. Décimo caso de uso onde a impressão 3D é perfeita, e para mim é o mais relevante e é o que as pessoas talvez menos tenham percepção. A impressão 3D, diferente de outras tecnologias, elas permitem que a gente faça formatos que não são factíveis em outras tecnologias. Então sempre que a gente possa usar o verdadeiro potencial da impressão 3D, ela vai ser melhor do que outras tecnologias. Para dar um exemplo, fazer peças mais leves, né? Então hoje com impressão 3D é possível fazer uma peça que tem a mesma resistência mecânica, as mesmas propriedades mecânicas do que outra peça, mas às vezes 90%, 95% mais leve. Outro exemplo disso é, você pode fazer uma peça com menos partes. Você tem exemplos, por exemplo, de uma antena de avião que antigamente era feita com 100 partes separadas e hoje com impressão 3D ela é feita em uma única parte. Então sai mais barato, fica mais leve, você tem menos solda, menos parafuso, então menos problema com erro humano, menos pedaços que poderiam dar problema, seja por vibração ou por qualquer outra questão,
né? Então, a hora que você usa o verdadeiro potencial da impressão 3D, fica muito difícil de outras tecnologias concorrerem, né? Por isso que você já tem avião hoje que já sai com mais de 60 mil peças impressas em 3D, e aí eu estou falando desde peças de plástico tradicionais que não são tão relevantes para o funcionamento do avião, mas até palheta de turbina do avião. Então tem muita coisa hoje em dia que começa a evoluir nesse aspecto, e esse talvez seja o principal motivo pelo qual a impressão 3D é tão relevante, porque ela permite fazer coisas que em outras tecnologias não são factíveis, não são viáveis. E aí, para fechar, vale lembrar que a tecnologia está evoluindo muito, muito rápido, tá? Então, mesmo as situações onde hoje talvez ela não seja tão relevante ou tão importante, onde ela não resolve o problema, ou o custo-benefício dela não seja tão bom, isso pode mudar. Todo mês a gente recebe alguma novidade, alguma coisa está acontecendo, alguma evolução. Então isso pode mudar em muito pouco tempo. Então vale a pena você, não importa de qual indústria você pertence, qual tipo de trabalho que você realiza, vale a pena ficar de olho, porque a evolução está muito rápida e tem muita coisa legal sendo feito com impressoras e impressão 3D. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Recomenda para os amigos, manda o vídeo para todo mundo, para o canal poder crescer e eu conseguir fazer mais vídeos assim. Valeu!